número 6. Bendito seja Deus. As horas se passam muito rápido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queremos compartilhar algo da parte do Senhor. Louvado seja Deus, que o Senhor colocou no nosso coração. Bendito seja Deus. João, capítulo de número 6, fala sobre a multiplicação dos pães. E dentro deste texto, antes de ler, eu quero dizer uma coisa: tem muita gente que vem à igreja não por causa de Jesus, mas por aquilo que Jesus pode fazer por ele. Muitas pessoas hoje vão às igrejas não por causa de que amam Jesus, mas à procura daquilo que Jesus pode oferecer. Glória a Deus. Eu sei que a multiplicação, viver por multiplicação é muito bom. Viver o milagre de Deus, ver a porta se abrindo, ver a enfermidade indo embora, ver prodígios, sinais e maravilhas acontecerem em nossa vida. Isso é válido e é muito bom e é bíblico, pois os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguem aqueles que creem em Jesus. A Bíblia diz que em nome dele nós expulsaríamos demônios, nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os enfermos seriam curados. Se bebêssemos algo mortífero, mal algum nos faria. Então todos esses sinais são válidos, mas por conta dos sinais, dos milagres, muitas pessoas procuram a Jesus apenas por aquilo que ele oferece e não por aquilo que ele é. E nessa noite queremos trazer uma palavra priorizando a temática, pois a temática coloca em foco Cristo. Bendito seja Deus. Cristo nas nossas vidas, ele não serve apenas por proteção. Não é só isso. Não é só proteção, não é só bonância, mesa farta. Não. Cristo vai muito mais além disso. E o texto diz, capítulo 6, verso 1 em diante, diz: depois disto, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberiades, e grande multidão seguia, porque viam os sinais que ele operava sobre os enfermos. Qual foi o gatilho que fez o povo procurar Jesus nessa oportunidade aqui? Os sinais. A Bíblia já deixa bem claro qual foi o motivo de buscarem a Jesus. Logo aqui no verso 2 diz: e grande multidão seguia. Qual o motivo? Porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Aí o verso 3: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Observe que os discípulos está destacado da grande multidão que segue Jesus. A Bíblia diz que grande multidão está seguindo Jesus pelo sinal que eles fazem, que Jesus opera. Mas Jesus, ele sobe um monte e se assenta no monte com os seus discípulos. No verso 4 vai destacar uma festa, e a festa é a Páscoa. A festa dos judeus estava próxima. No verso 5, Jesus, levantando os olhos, vendo aquela multidão subindo para o monte, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes venham a comer? Preste atenção. Jesus fez a pergunta. Qual foi a pergunta? Onde compraremos pão para alimentar este povo? Qual é a resposta de Filipe? Mas dizia isto, verso 6: para
para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Cristo ele sabe muito bem o que ele tem que fazer, mas antes de fazer o que ele tem que fazer, ele experimenta os seus discípulos, para ver qual é a atitude dos seus discípulos. Se Jesus experimentar hoje, você sabe o que fazer? Uma grande multidão está vindo. Jesus está experimentando. Além de experimentar os seus discípulos, Jesus também sabe o que fazer. Verso 7. Filipe respondeu, olha a resposta de Filipe. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles coma um pouco. Ele calculou. O dinheiro que porventura nós temos posse aqui, se comprarmos pão, cada um vai comer um pouco, ainda não vai saciar. Mas sabe o que é isso? Quando o homem faz um cálculo de si e não pensa em Deus, tudo aquilo que o homem oferece não enche a barriga de ninguém. Mas quando Deus, irmão, está no controle de todas as coisas, todo mundo se sacia e ninguém fica com fome, ainda leva o que sobra para casa, ainda dá para muitos dias, bendito seja Deus. Porque Deus, ele nunca dá nada em limite, ele só dá em abastança. Preste atenção no texto. Verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o próprio discípulo disse uma coisa, olha, isso me chama muita atenção. Mas o que é isto para tantos? Tem 5 pães, peixinhos, mas o que é isso para tantos? Eu quero destacar uma coisa aqui. Este texto da multiplicação dos pães está em Mateus, em Lucas, em Marcos e em João. Em um dos outros textos que fala sobre essa multiplicação, diz que estava enumerado ali homens, mulheres e crianças. Mas quem é que está com pão? Um rapaz. Quem é que está com pão? Um rapaz. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. No texto está enumerado homens, mulheres e crianças. Mas quem está com pão é uma pessoa que não está na lista. E eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes nós depositamos a confiança de que o pão está na mão de uma pessoa que está na lista. E Deus tem levantado outra pessoa que você não espera que tenha o pão na mão. Não está na lista. Não é um homem, não é uma mulher, não é um menino. É um rapaz. O rapaz não está enumerado. E detalhe, quem escuta a pregação do reino de Deus, ele não pensa só em si, ele pensa nos outros. Porque se ele não ouvisse a pregação do reino de Deus, porque a pregação do reino de Deus é esta, que o que é meu é de todos. E quem não tem esse entendimento, ele só pensa em si. Se ele não tivesse ouvido a mensagem do reino de Deus, a merenda dele só dava para ele e ele ainda ia ficar com fome. Mas como ele ouviu a mensagem do reino de Deus, ele prefere dar nas mãos do discípulo, o discípulo leva até a Cristo, dá graça, devolve na mão do discípulo, o discípulo reparte entre os homens, primeiro os homens comem, depois as mulheres comem, depois as crianças comem, e quem der também vai comer, bendito seja Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas aquilo que vem para a sua mão só prospera se primeiro for para a mão de Cristo. Eu nem queria falar disso, mas se você não foi dizimista, eu tenho pena de você. Se você não for fiel, eu tenho pena de você. Porque presta atenção, 5 pães e alguns peixinhos foi para a mão de Cristo. Entenda uma coisa: o poder não está na mão dos discípulos, está na mão de Cristo. É Cristo que dá graça. Só vai multiplicar na nossa mão quando passar pela mão de Cristo. Só vai multiplicar, mulher, na tua mão quando tu passar primeiro para
ainda estão incrédulos acerca do milagre que vai acontecer. Porque o próprio, bendito seja Deus, um dos discípulos disse: o que é isto para tantos? Diga assim, pouco